Olá, seja muito bem-vindo ao programa de treinamentos da LJ Sistemas. Eu sou Vitor Miranda. Essa é a primeira aula do módulo 3 do nosso programa de treinamentos. O tema de hoje é o módulo de vendas. Seja muito bem-vindo. É indispensável que o suporte de sistemas tenha completo domínio sobre as vendas de balcão, não só porque esse é um dos principais módulos do sistema, mas também porque diversos lançamentos financeiros vêm das vendas de balcão. Na aula de hoje vamos aprender a como configurar e utilizar o menu de vendas. Fique comigo até o final, porque esse treinamento realmente está muito especial. O menu de vendas é um menu muito completo. Nele nós podemos encontrar requisições, pedido, orçamento, telas de venda de balcão e uma porção de relatórios. Esse é um dos mais completos menus do sistema. Começaremos esse treinamento falando das 3 telas que podemos encontrar no menu Vendas, que é o Venda de Balcão 1, 2 e 3. Você sabe a diferença entre cada uma dessas telas? A principal diferença entre as 3 telas está justamente na aplicação que cada uma pode ter, de acordo com a realidade de cada cliente. Vamos falar brevemente sobre as 3 telas de venda e sobre as especificidades de cada uma. A tela de vendas de balcão 1 é a mais completa entre as 3. Através dela, nós podemos, por exemplo, lançar vendas vinculadas à consignação, ordem de serviço, manifesto, o que pode ser ótimo para alguns clientes que têm alguns controles muito específicos, mas que para outros clientes ela se torna menos prática. Daí surgiu a demanda de criar outras telas de venda de balcão mais otimizadas. A partir dessa demanda surgiu a tela de venda de balcão 2, que é uma tela mais resumida, mais simples, com menos campos, e ela atende a maior parte dos nossos clientes. Já a tela de balcão 3 é ideal para checkouts, farmácias, drogarias, supermercados, mercearias e tipos de estabelecimento que tem um atendimento muito rápido, que o atendimento tem que ser ágil. Essa tela possui poucos campos e muitas automações para tornar o atendimento muito prático. É importante que o técnico conheça a distinção entre as 3 telas, para que em uma implantação, por exemplo, ele possa sugerir a tela mais adequada de acordo com o perfil desse cliente. Informações importantes. As telas de venda de balcão 1 e 2 salvam os lançamentos à medida que os mesmos são registrados. Atualizam o estoque, inclusive, tudo mais. Já a tela de balcão 3, ela só salva o lançamento e atualiza o estoque na finalização da venda. Para empresas que têm a necessidade de manter um estoque online ou que têm alto giro de mercadoria, essa é uma grande vantagem da tela de balcão 1 e 2, salvar o registro e atualizar o estoque a cada lançamento da venda. Apesar das 3 telas terem interfaces diferentes, elas gravam na mesma tabela do banco de dados, ou seja, o que eu lanço em uma tela consigo visualizar em outra, com exceção das vendas de balcão 3. Essa é uma tela pensada em atendimento rápido, em checkout, uma venda mais rápida, um processo mais simplificado. Então, nesta tela eu não consigo realizar a consulta de lançamentos anteriores, só posso realizar novas vendas. Antes da nossa aula prática, vamos falar agora das principais configurações do menu Vendas. A configuração 3030 ajusta o número de vias da impressão do pedido. As configurações 3323, 3039, 3040 e 3041 setam alguns parâmetros padrões nas vendas de balcão, como por exemplo, condição de pagamento, cliente, vendedor e transportadora padrão. Qual que é a vantagem de eu setar esses campos como padrão? A vantagem é que preenchendo essas configurações eu consigo, por exemplo, salvar o cabeçalho da venda automaticamente. A configuração 3323 seta uma condição de pagamento padrão na venda. Já a configuração 3039 seta um cliente padrão, 3040 seta um vendedor padrão, 3041 seta uma transportadora padrão nas vendas de balcão. As configurações 3422 e 3423 determinam o código da condição de pagamento à vista e a prazo na venda de balcão. A configuração 3048 seta o tipo de recebimento padrão para vendas à vista e a 3049 o tipo de recebimento padrão para vendas a prazo. Desde que eu informe as configurações de tipo de pagamento, condição de pagamento e cliente padrão, eu posso utilizar a configuração 3316. Nela, eu salvo o cabeçalho das vendas de balcão 3 automaticamente. Então, quando eu abro a tela de venda de balcão 3, se essa configuração estiver ativa, eu já inicio a venda no lançamento de itens, tá? Com o cabeçalho já salvo. A configuração 3338 me permite selecionar o preço do produto com o F4. Pressionando no F4 eu abro a tabela de preço do cadastro de produto e posso clicar em um dos 6 preços. E por fim a configuração 3340 habilita a tela de consulta rápida de produtos nas vendas de balcão 3.
Nesse treinamento vamos falar do lançamento de vendas através da tela de vendas de balcão 1 e 3. Não abordaremos aqui a tela de lançamento de vendas de balcão 2, porque ela é muito parecida com a tela de vendas de balcão 1, sendo ainda que a tela de balcão 1 é mais completa. Vamos começar então com a tela de vendas de balcão 1. Para isso nós vamos clicar no menu Vendas, Vendas de balcão 1. A primeira tela que vai abrir para a gente é uma tela de consulta de venda. Aqui nós podemos consultar vendas já lançadas, selecionando, por exemplo, o filtro Ordenar Por, com o conteúdo no qual desejamos pesquisar. Nessa tela temos ainda outros diversos filtros, como o filtro por data, por cliente, por vendedor. Você pode utilizar todos eles para localizar a venda em questão que você deseja consultar. Agora, se o foco não é consultar uma venda, mas sim lançar uma nova venda, clicamos em cadastrar o F3 na parte inferior direita. Essa é a tela de lançamento da venda. Na parte superior nós temos o cabeçalho, com uma série de informações que nós preencheremos. Começando aqui do DOC número. O campo DOC número é um identificador da venda. O próprio sistema gera um código sequencial de identificação da venda, do registro, ou eu posso aqui informar o número do bloco ou da comanda, o número de um documento manual vinculado a essa venda. O campo nome comprador é importante para aquelas situações onde eu não tenho cliente cadastrado, vou fazer uma venda para consumidor final, para um cliente diverso, um cliente não identificado. Mas, apesar de eu não fazer o cadastro do cliente, eu quero identificar quem está comprando. Ou ainda para outras situações, onde o cliente é uma pessoa jurídica, mas eu quero informar na venda quem é que está comprando aquela mercadoria, quem é da empresa está adquirindo a mercadoria. Aí nós usamos o campo nome comprador. Em seguida nós temos o campo tipo frete, onde nós temos os principais, o CIF, que é por conta do emitente, FOB por conta do destinatário, frete por conta de terceiros ou ainda sem frete. Informa o pagamento, se à vista ou a prazo. Como falamos no começo desse treinamento, a tela de venda de balcão 1 é uma tela de venda mais completa, que me permite fazer venda vinculada à consignação, ordem de serviço, manifesto ou uma venda avulsa. Lá no campo tipo venda eu informo o tipo de venda, se é uma venda avulsa ou uma venda vinculada a outro lançamento. No campo cliente, nós vamos informar o código do cliente. Caso eu não saiba ou deseje pesquisar o código do cliente ou ainda cadastrar um novo cliente, eu posso pressionar a tecla F10 para consultar o cliente. E em seguida, se eu quero efetuar um novo cadastro, clique em Novo no canto superior esquerdo ou o atalho F2. Outra opção para cadastrar o cliente, inclusive é uma maneira mais prática, seria usar o F9 aqui no campo de consulta. Pressionando o F9 eu abro uma tela de cadastro resumido, com menos campos, menos informações, uma tela mais prática de ser preenchida. Depois disso informamos o vendedor, a transportadora e o tipo de recebimento. Todos esses campos são informados com a tecla de consulta F10. Ainda falando sobre tipo de recebimento, quero fazer uma pequena ressalva. Caso a venda possua mais de um tipo de recebimento, por exemplo, dinheiro e cartão, ou dinheiro, cartão e boleto, aqui no cabeçalho nós informamos o tipo de recebimento predominante da venda, ou seja, aquele que corresponde à maior parte do valor da venda. Sendo que na hora de gerar o financeiro, as parcelas da venda, eu posso lá informar o tipo de recebimento de cada uma das parcelas. O campo dia vencimento é muito interessante. Caso preenchido, ao gerar o financeiro da venda, o sistema setará as datas de vencimento, sempre considerando o dia vencimento. Depois disso, nós temos o código da condição de pagamento, que pode ser consultado através da tecla F10. Aqui eu consigo deixar algumas condições de pagamento mais usuais, previamente cadastradas, clicando no botão Novo, informando o número de parcelas, a condição de dias por parcela e uma breve descrição. Nós podemos ainda no cabeçalho da venda, ao invés de pressionar F10 para consultar as condições pré-cadastradas, informar livremente o número de parcelas e a quantidade de dias em cada parcela, sempre separando por barra. Na parte inferior esquerda da tela temos as observações da venda. Posso informá-las e depois disso clicar em salvar ou atalho F3. Ao salvar o cabeçalho da venda, nós vamos para a tela de itens da venda de balcão, onde aqui nós vamos incluir os produtos dessa venda. Aqui no campo código, eu posso digitar o código do produto, pressionar o leitor de código de barras no código do produto, caso esteja configurado para lê-lo, ou ainda pressionar a tecla F10 para consulta de produtos. Em seguida, informamos a quantidade, o sistema já nos traz o preço de venda unitário do cadastro de produto, conforme a configuração 3047, nos permite alterar. Tem configuração para bloquear esse campo, inclusive, caso seja necessário. Temos um campo de desconto percentual e desconto valor em cada item. Só lembrando que o desconto pode ser inserido no final da venda. Na finalização da venda eu consigo inserir lá o desconto que incide sobre todos os itens daquela venda. Se acontecer de na mesma venda ter mais de um vendedor ou mecânico, aqui nos itens da venda eu posso inserir o código de cada um deles.
O campo produto observação é muito interessante, é usado para ajuste na descrição dos produtos. Caso marcado, no campo abaixo eu posso inserir uma nova descrição para o item, para substituir a descrição original na impressão da venda de balcão. Depois disso, vamos salvar ou pressionar o F3. Para inserir mais itens na venda, basta clicar no botão novo e repetir o processo. Depois disso, clicamos em voltar. Nesse momento vai aparecer para a gente a tela de lançamento de desconto, onde eu posso lançar um desconto, um acréscimo, alterar a espécie dos itens da venda e clicar no botão OK. Se o sistema estiver configurado para gerar o financeiro automático ao finalizar a venda de balcão, irá aparecer essa tela de gerando parcelas do contas a receber ou a tela de caixa, caso seja uma venda à vista. Aqui eu tenho que informar algumas coisas, como a data de vencimento da parcela, o código do tipo de recebimento, que pode ser alterado clicando 2 vezes sobre a descrição e alterando aqui, os dados do cheque, caso seja cheque, o número da autorização do cartão e clique em confirmar. Se for uma venda à vista, basta informar na tela de caixa o número da conta caixa, o tipo de movimentação e a data da movimentação e também clicar em confirmar. Pronto, geramos o financeiro da venda. Em seguida nos aparece essa tela que é uma tela de impressão, onde eu posso selecionar o número de vias que eu desejo imprimir, o pedido, tem configuração para isso, falamos no começo do treinamento, e clico no botão imprimir. Nesse momento aparece para a gente a impressão da venda configurada. Basta que eu clique aqui no botão da impressora no canto superior esquerdo, selecione a impressora adequada e clique em OK. Vamos falar agora sobre a tela de vendas de balcão 3. Para acessá-la, vamos clicar no menu Vendas, Vendas de balcão 3. Gostaria de ressaltar aqui uma configuração que falamos no começo do treinamento, que é a 3316. Quando ela está ativa, o sistema salva o cabeçalho da venda de balcão 3 ao abrir a tela. Ela já inicia o lançamento no campo produto, permitindo assim a inclusão do produto. Para isso nós temos que informar aquelas configurações de cliente padrão, forma de pagamento padrão que nós vimos lá no começo do treinamento. Se o preenchimento for manual, aí é só clicar no campo cliente e pressionar F10 para consultar o cliente ou F9, que também habilita o cadastro resumido que nós vimos lá na venda de balcão 1. O mesmo vale para a venda de balcão 2. Pronto, informei o cliente a forma de pagamento aqui com F10, tá? Cliquei em confirmar, o programa habilitou o campo produto. Aqui eu tenho que incluir o produto da venda. Vale aquela mesma regra, ou pressionar o F10 para pesquisar o produto pelo nome, pressionar o leitor de código de barras, ou digitar o número do produto, o código do produto. Informa o produto. Em seguida nós informamos a quantidade, o valor unitário o próprio sistema já traz do preço de venda à vista, que está lá no cadastro do produto, né, conforme a configuração 3047. Eu tenho aqui a opção F10, que divide o preço unitário pela quantidade. Isso aqui é interessante para quando eu quero informar aqui no preço unitário o valor total, por exemplo, R$200, e pressiono F10 para gerar o unitário que é 100. Ele pega o preço total, que está digitado no campo valor, divide pela quantidade para gerar o valor unitário. Tá? Assim o preço total vai lá para o final. Isso aqui é útil quando eu não sei o preço unitário, só sei o valor total, o sistema faz o cálculo, pegando o preço total, que está no campo valor, dividindo pela quantidade para gerar o valor unitário. Outra opção interessante que nós temos aqui, que inclusive foi criada para um cliente específico, é a opção de gerar, calcular o estoque com base no valor. Tá? Então aqui eu informo o valor da venda e pressiono a tecla F9 para calcular o estoque. Ele vai pegar o valor que eu digitei e dividir pelo preço de venda à vista do cadastro do produto, gerando assim a quantidade. Ele faz o processo inverso do F10. Em seguida temos um campo para desconto em percentual ou valor. Opção aqui embaixo para informar o código do vendedor do item, o código do mecânico do item. Se a empresa tiver alguma situação peculiar aí de apuração de vendas por vendedor do item ou mecânico do item, pode-se usar esses campos. Abaixo aqui temos o produto observação, que nós vimos lá na venda de balcão 2, e o complemento produto. Tá? O complemento produto, quando eu informo alguma observação, ele não substitui a descrição do item na impressão da venda, mas sim ele só complementa a descrição. Depois disso, vamos clicar aqui em salvar. E o item foi incluso na venda de balcão. Ele apareceu aqui na grid abaixo. Se tivessem outros itens, bastaria repetir o processo que nós vimos agora. Tá? Na parte inferior esquerda, ele permite excluir o item selecionado na grid ou alterar o item. Se eu clicar em alterar, ele volta para a parte superior, me permite alterar e salvar novamente. Na parte inferior da venda de balcão 3, nós temos alguns relatórios, como restrições do cliente, histórico financeiro, compras dos últimos 180 dias, última compra do cliente que eu posso acessar no momento da venda. Vamos clicar em terminar ou F2 para finalizar o processo de venda. Essa é uma tela de finalização da venda, onde nós podemos, dentre outras coisas, até mesmo alterar alguns campos já informados na venda, como por exemplo o cliente, o vendedor da venda, transportadora, tipo de recebimento,
predominante ou padrão da venda. Temos aqui o código da condição, onde eu posso pressionar F10 e pesquisar as condições de pagamento pré-cadastradas, ou ainda, aqui na tela de finalização da venda, informar livremente o número de parcelas e a quantidade de dias em cada parcela, separando por barra. Tá? O campo de seleção de número de vias da impressão da venda de balcão, campo de observações da venda, desconto no geral da venda, no total da venda, acréscimo, valor recebido. Esse campo é interessante, quando eu digito o valor recebido, que é o valor pago pelo cliente, ele calcula o troco para a gente, tá? E posso aqui finalizar a venda, ou o atalho F4, ele termina a venda de balcão. Depois de finalizar a venda de balcão 3, aparece automaticamente para a gente a impressão da venda conforme a quantidade de vias selecionadas. Para imprimir, eu clico no botão da impressora na parte superior esquerdo, seleciono a impressora desejada e clico em OK. Se eu quiser salvar a impressão em um arquivo para mandar por e-mail ou algo do tipo, posso marcar a opção imprimir para arquivo, selecionar o tipo de arquivo, clicando aqui nos 3 pontinhos, seleciono o diretório onde desejo salvar o arquivo e clique em OK para salvá-lo. O menu Vendas é repleto de relatórios. Os mais comuns e mais usuais são o relatório de vendas diário, onde nesse relatório eu posso visualizar as vendas do dia ou até mesmo de um período mais extenso, as vendas da semana ou as vendas do mês. Ele possui diversos modelos analíticos e sintéticos, onde eu posso aqui navegar, escolhendo o melhor modelo de acordo com a necessidade, e muitas opções de personalização do relatório, que são essas caixinhas aqui no meio da tela, na parte central, onde eu posso marcá-las para personalizar a impressão do relatório. E na parte inferior nós temos alguns filtros, como filtros por cliente, por vendedor, por transportadora, por rota. Caso eu opte aí por ver os lançamentos só de um dos registros, só de um dos clientes ou de um dos vendedores, eu faço os filtros. Tá? Depois clico em visualizar, seleciono o período e pressiono OK. Aí o relatório já aparece para a gente na tela. As vendas daquele período já aparecem para a gente. Outro relatório muito interessante é o resumo de vendas por tipo de recebimento. Aqui nesse relatório nós veremos as vendas agrupadas por tipo de recebimento. Recomendo o relatório, o modelo de relatório tipo de recebimento financeiro 1 e tipo de recebimento financeiro 2. Nesses modelos ele vai considerar o tipo de recebimento informado em cada uma das parcelas originado das vendas e não o tipo de recebimento do cabeçalho da venda. Esse relatório é muito interessante para análise de vendas por tipo de recebimento. Tá? O modelo 1 ele é analítico, o modelo 2 é um modelo sintético. Nele também possui filtros por cliente, filtro por vendedor e outras também marcações aqui para personalizar a impressão do relatório, a visualização do relatório. Outro relatório muito interessante é a curva ABC. Aqui nós temos por cliente, produto e vendedor. Através dela, que é uma ferramenta de gestão baseada no princípio de Pareto, nós conseguimos fazer uma análise quantitativa e de faturamento, um comparativo dos produtos ou dos vendedores que mais faturam para os que menos faturam dentro da minha empresa. Chegamos ao fim de mais uma aula, espero que esse conteúdo te ajude de alguma maneira. Te convido a assistir a nossa última aula sobre o Mindset que está aparecendo aqui do lado. Nos vemos na próxima aula, onde falaremos sobre notas fiscais de entrada. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima!